7 bilhões de reais. É o que o Estado do Rio de Janeiro vai deixar de arrecadar caso a emenda do deputado Ibsen Pinheiro, que altera as regras da distribuição dos royalties, seja aprovada no Senado. Extremamente prejudicial ao Estado e aos estados produtores, que recebem uma série de encargos nas cidades por conta dessa exploração. O caso específico de Macaé é o que acontece, e isso vai gerar um problema grave no sentido de manutenção dessa própria estrutura e condição de abrigar as pessoas nas cidades por conta dessa exploração do petróleo. Na luta para fazer valer a atual regra de pagamentos dos royalties, que mantém em dia as contas dos municípios produtores, a ex-governadora Rosinha Mateus, atual prefeita de Campos e presidente da ONPetro, Organização dos Municípios Produtores de Petróleo, não perdeu tempo e foi a Brasília reivindicar os direitos dos produtores. Continuamos em Brasília, falando com todo mundo lá. Quando nós percebemos a retirada de todas as outras emendas e que os deputados abraçaram a emenda do Ibsen Pinheiro, nós solicitamos a um deputado, ao Geraldo Pudim, porque é prerrogativa de deputado, que entrasse com mandado de segurança no Supremo, para poder tentar impedir a votação, já que existe precedência no Supremo para isso. Eu sugeri aos prefeitos da ONPetro que fôssemos até o Gilmar Mendes e convidamos o governador para que fosse junto com a gente. E ele aceitou. E o Gilmar Mendes nos disse que há tempo para todas as coisas. Entendi que ele disse o seguinte para mim: olha, é tempo do Congresso. Quando chegar na vez do Supremo, eu vou me pronunciar. Eu creio na justiça. Eu sei que o Supremo é guardião da Constituição brasileira. Eu sei que o Supremo não vai rasgar a nossa Constituição. E eu estou crendo nisso. O Rio de Janeiro é o maior produtor de petróleo do Brasil. 85% da produção nacional sai daqui. A divisão proposta pela emenda Ibsen quer distribuir os royalties igualmente entre os estados que nada produzem. Dessa forma, cidades como Campos sairia perdendo 70% de sua arrecadação. Outros municípios chegariam a perder 90%, correndo o risco de irem à falência. Hoje em Campos, todas as obras de infraestrutura que estão em andamento param. Hospitais conveniados, aqueles que não são da prefeitura, mas que recebem recursos, fecham. Eu tenho 4 hospitais conveniados, porque o recurso do SUS é muito pequeno para manter saúde pública. Nós colocamos recurso dos royalties do petróleo. Na educação tem recurso dos royalties do petróleo. Nós estamos fazendo bairros legais. Tem 7 bairros em andamento, que é a recuperação de todo o bairro, desde galeria de água pluvial, calçada, ruas, tudo isso para. A passagem a R$1 que eu coloquei acaba. O cheque cidadão acaba. Tudo acaba. Mesmo sem saber o que é royalties, a população já sente que alguma coisa séria vai prejudicar as finanças do Estado. É alguma coisa ligada à parte financeira. Na verdade, os royalties eles foram previstos no artigo 20 da Constituição Federal. É uma contraprestação devida, calculada a partir da extração de petróleo e de gás. Na verdade, é uma verba de natureza indenizatória que tem esse escopo de compensar os estados e municípios envolvidos, prioritariamente os estados e municípios envolvidos na extração de petróleo e de gás. Pela regra atual dos royalties, a União fica com 40% e os estados e municípios produtores 60%. A emenda Ibsen propõe que a União fique com os mesmos 40% e o restante dos 60% sejam distribuídos igualmente entre todos os estados. Olha, eu nunca vi nenhuma grande vitória sem luta. Na época da luta do petróleo nosso, o povo estava na rua. Na época das diretas já, o povo estava na rua. E agora, da forma que nós estamos chamando no interior, o povo está na rua lutando por justiça para quem produz. O texto aprovado pela Câmara, se passar pelo Senado, pode sofrer veto do presidente Lula, mas o Congresso Nacional pode derrubar o veto presidencial. Aí a questão vai parar nos tribunais, sob o argumento de que a nova lei é inconstitucional. Analisando a questão sobre enfoque constitucional, a gente entende sim que é inconstitucional. A Constituição ela previu os royalties com esse escopo de indenizar, de ressarcir os entes, estados e municípios envolvidos.
Então, a partir do momento que há uma distribuição diferente dessa previsão constitucional, mais equânime, que visa distribuir para todos os estados e todos os municípios, os royalties perdem um pouco a sua função, que é justamente de arrecadar recursos e destiná-los a esses estados e municípios como forma de compensação pelos danos sociais, ambientais e urbanísticos causados. Os trabalhadores do ramo do petróleo, que estão na linha de frente, têm medo do que possa vir a acontecer caso a emenda seja aprovada. Essa mudança da legislação vai causar um grande problema no mercado de trabalho. Por quê? A gente vai ter a possibilidade de várias indústrias se deslocarem desse eixo. Com a perda de arrecadação, a gente vai ter a dificuldade muito grande de manter postos de trabalho. A gente não tem dúvida que essa legislação é muito ruim e que vai prejudicar, sem dúvida nenhuma, não só o petroleiro, mas a parte de metalurgia, da construção naval que acompanha e outros ramos de química e petroquímica. É um golpe muito grande para o trabalhador do estado do Rio de Janeiro. Outros setores da economia fluminense também temem a queda de arrecadação proveniente dos royalties. Uma das consequências graves seria, por exemplo, acabar com o sonho das Olimpíadas. Cara, é importante para a nossa cidade, as Olimpíadas, a Copa do Mundo, o Maracanã, é importante que os royalties fiquem um pouco aqui. Nessa partilha, está claro que o Estado do Rio tem que ficar com o que lhe é de direito para continuar a manter a sua infraestrutura socioeconômica e evitar os impactos ambientais e urbanos oriundos da exploração finita do petróleo.